Olá, meus queridos, a paz do Senhor. É um prazer estar trazendo aqui mais um subsídio, desta vez a lição de número 10, que vem com o título Adorando a Deus em meio à calamidade. E o nosso texto áureo já vem nos dizendo o seguinte: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Está no Salmo 136, no verso 1. E a nossa verdade prática nos diz: a nossa fé em Deus leva-nos a adorá-lo em meio às crises e dificuldades. Nosso texto bíblico em classe se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 12. E o nosso objetivo nessa lição é ressaltar que a nossa fé nos faz adorar a Deus em meio às crises. Então nós temos que, nessa lição, reforçar o nosso ânimo, a nossa coragem, a nossa confiança no Senhor. Então, na lição de hoje, nós vamos estudar a respeito da crise política que o rei Josafá teve que enfrentar, a maior crise política da época. As nações inimigas se levantaram para atacar Judá e, diante da força delas, Josafá não teria como escapar. Então ele decide buscar o Senhor em oração e jejum. Deus, meus queridos, é o nosso socorro em tempos de crise. Vamos fazer como o rei Josafá, buscar o nosso Deus Todo-Poderoso. O Senhor ouviu e respondeu a oração de Josafá, enviando o seu socorro. Muitas vezes tentamos resolver por nossa conta. Não tente resolver as situações difíceis sozinho. Ore, busque a orientação de Deus e você vai ver o livramento que Deus vai te dar. Diante da vitória contra os inimigos, Josafá exalta e adora ao Senhor. O seu coração foi afligido pelo temor, ficou amedrontado, assustado, mas o tempo de cantar chegou. Assim como foi o livramento de Deus ajudar nos dias de Josafá, Deus quer dar livramento para nós nos dias atuais. Vamos pegar essa lição, meu caro professor, vamos fazer dela um instrumento de reforço, de ânimo, de encorajamento para a nossa fé. Com essa história de Josafá, nós vamos aprender que em meio às crises devemos orar e buscar a Deus. Nós vemos aqui que o rei jejuou, que o rei orou, confessou a sua incapacidade para resolver a situação. Ele teve fé, por isso foi que ele recebeu a vitória. E em um gesto de gratidão, ele louva e adora ao Senhor. Deus está guardando a nossa adoração no momento em que Ele nos concede a vitória. O nosso primeiro tópico, meus queridos, nos diz assim: Reino do Norte e do Sul. Então nós temos aqui um ponto importante a se tratar, que fala sobre a divisão do reino de Israel. No livro dos Reis, das Crônicas, eles contam as histórias, ou a história da divisão das tribos do norte e do sul, em Judá e Israel. E essa divisão trouxe prejuízo. O reino do sul ficou apenas formado por 2 tribos, Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos ficaram ao norte, cuja capital era Jerusalém. Então nós temos aí um palco em que o povo começa a rebelar-se contra Deus, discute, desentende e se enfraquece. Então a divisão enfraquece, a divisão tira a estrutura. Então teve o enfraquecimento político, o enfraquecimento econômico e junto também com isso o enfraquecimento espiritual. Então o rei, nessas crises, o rei, mais precisamente o rei Roboão, ele impõe mais tributos sobre o povo, põe cargas pesadas sobre o povo, dificulta a situação do povo. Muitas vezes, para resolver as crises, o governo quer cobrar do povo,
quer descontar no povo os prejuízos, e não é por aí, não é afligindo o povo que a solução vem. Nós precisamos fazer conhecida a vontade de Deus, o interesse de Deus para a nossa nação, para que a solução venha. No Reino do Norte, nós vemos que ele conseguiu sobreviver aproximadamente 200 anos. Foi governado por reis diferentes, na sua grande maioria. Esses monarcas eram identificados pela expressão, como diz o nosso comentarista, era mal aos olhos de Deus. A maldade dos governantes, meus amados, levou o povo de Deus a experimentar muitas crises sociais, religiosas e políticas. Então nós temos visto o nosso país também atravessando crises, dificuldades. No Reino do Sul, segundo o guia de leitor da Bíblia, esse reino foi regido por 19 reis que pertenciam à família de Davi. Judá também enfrentou muitas crises e teve que lutar com os mesmos inimigos do Reino do Norte. Ambos os reinos sofreram crises ameaçadoras e graves, porque estavam desestruturados, enfraquecidos na presença de Deus. Deus quer a união do seu povo. Deus quer o seu povo coeso, com um pensamento coeso. Vejamos então o rei Josafá. Quem era Josafá? Josafá foi o quarto rei de Judá. Ele, com 35 anos de idade, foi corregente com seu pai, Asa, por 3 anos. Por certo, então, ele teve como referencial de governo a espiritualidade, a comunhão do seu pai. Então, o seu governo foi próspero. As Escrituras Sagradas afirmam que Deus era com ele, pois andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai. Então nós vemos que Josafá ele desfez altares aos deuses estranhos que foram erguidos nos montes. Porém, infelizmente, o reino de Judá tomou o caminho da idolatria, seguindo o mau exemplo do rei Acabe e da rainha Jezabel. Josafá, a princípio, teve um cuidado em instruir o povo. Teve um cuidado em orientar o povo. Nós vemos aqui, e no 3º ano do seu reinado, Josafá ordenou aos levitas e sacerdotes que fossem às cidades de Judá e ensinassem o livro da lei do Senhor, de cidade em cidade. Esses homens reuniam o povo nas praças, já que não havia realmente templos, sinagogas. Eles reuniam nas praças e ensinavam o povo a lei do Senhor. Os príncipes, os levitas, os sacerdotes transmitiam a lei de Deus ao povo. E o ensino promoveu um grande amor, um grande temor no coração de todas as pessoas. E o temor a Deus é o princípio da sabedoria. O povo que teme a Deus se tornará próspero. O que a nossa nação brasileira está precisando muito é de um povo que teme ao Senhor. É de governantes que temem ao Senhor. De um povo instruído na palavra do Senhor. Frise isso, meu caro professor, para os seus alunos. Nós precisamos deixar a Igreja do Senhor consciente do seu papel em meio à crise, para que ela possa ser abençoada e abençoar toda a nação. O nosso 3º tópico já nos fala sobre Josafá e seus inimigos. O grande perigo para o homem de Deus, para a mulher de Deus, são alianças com pessoas inimigas. Josafá se tornou rico, próspero, mas deixou de buscar ao Senhor e passou a agir por si mesmo, confiando apenas na sua capacidade e nos seus bens. O grande problema do homem é quando ele começa a estribar nos seus próprios conceitos, no seu próprio conhecimento, no seu próprio recurso financeiro, na sua própria capacidade.
Ele fez aliança, o rei Josafá fez aliança com Acabe, um rei perverso, que juntamente com sua esposa estabeleceu o culto a Baal no reino do norte. A aliança selada por meio do casamento com uma das filhas de Acabe trouxe a derrota moral, física e espiritual. Cuidado com as alianças. Deus usou Jeú para repreender Josafá. O profeta mostrou a ele o quanto a aliança que ele havia feito com Acabe aborrecera a Deus. Alianças feitas sem a orientação e a permissão de Deus sempre trazem prejuízos. Logo Josafá começou a enfrentar a ameaça dos inimigos. Vieram os amonitas, os edomitas, os moabitas, e uniram forças para invadir Judá. Cruzando o mar em direção a En-Gedi, que era o local de entrada para a terra de Israel, onde ele pudesse minar a segurança de Josafá. Eles formaram um exército com muitos soldados, cavalos, armas. Então Josafá temeu os inimigos e o seu medo levou a buscar a Deus com jejum. Foi bom, mas infelizmente muitos só lembram de buscar a Deus quando estão cercados pelas dificuldades. O quanto a igreja poderia ter feito antes do Brasil passar por essa crise. Mas já que chegou, já que estamos em meio a essa crise, vamos buscar ao Senhor. Igreja, obreiros, pastores, professores da escola dominical, vamos buscar ao Senhor e entregar o nosso país nas mãos de Deus. Mas vamos lembrar de uma coisa: não deixe para buscar a Deus somente nos tempos de crise. Vamos buscá-lo sempre. Essa ação de Josafá teve que ser rápida, pois o grande exército inimigo, formado por alianças inimigas, vinha em sua direção. No momento de aflição, de desespero, Josafá invocou o nome do Senhor e apregoou um jejum. A oração e o jejum nos ajudam a vencer as crises. Era uma nação inteira buscando a Deus. Nenhum crente deve duvidar do poder da oração. O que o nosso Brasil precisa é a nação começar a buscar a Deus. O povo se humilhou diante de Deus, mostrando a sua total dependência do Senhor. O objetivo era buscar o socorro, a misericórdia de Deus diante do iminente ataque do inimigo. Não há crise que não possa ser vencida quando oramos, jejuamos e confiamos em Deus. A palavra do Senhor nos diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. É tempo de invocarmos o nome do Senhor em favor da nossa nação. Precisamos orar e jejuar a fim de que a crise política e econômica seja solucionada no nosso país. Jesus mesmo declarou, meus amados, que determinadas castas de demônios só podem ser expelidas pela oração e pelo jejum. O que será que está acontecendo com o nosso país? Não será uma nuvem de demônios que tem tomado conta por causa do muito pecado na nossa nação? Da muita aceitação do erro na nossa sociedade? Não seria isso? Pois então vamos buscar ao Senhor. Então quando Josafá busca a Deus, quando a nação busca a Deus, Deus mandou o profeta dizer ao povo que eles não precisariam lutar nem temer, pois Deus mesmo sairia e pelejaria em favor deles. Josafá e o seu povo creram na palavra de Deus e adoraram e louvaram ao Senhor. Houve grande alegria e a certeza de que Deus daria a vitória ao seu povo. Quando os exércitos inimigos se aproximaram de Jerusalém e ouviram o som dos louvores, diz a palavra de Deus que eles caíram em emboscada contra si mesmos e se destruíram uns aos outros, sem que ninguém do povo de Josafá precisasse fazer qualquer coisa. Os exércitos inimigos foram desbaratados porque Deus os confundiu. A
Aprendemos, meus queridos, que o inimigo não pode resistir ao povo de Deus quando há oração, quando há jejum, quando há verdadeira adoração. Deus quer seu povo com o coração voltado para Ele. Voltemos para o Senhor. Vamos conclamar a nossa nação a voltar ao Senhor. A história de Josafá é uma história de proezas. Ele buscou ao Senhor em jejum, em oração, em adoração, e Deus lhe concedeu a vitória em tempos de crise. Se você está enfrentando crise como o rei Josafá, não desanime, não se renda diante das ameaças do inimigo. Ore, jejue, adore e veja o livramento de Deus. Deus tem livramento para o seu povo. Deus tem livramento para você. Que Deus assim nos abençoe em o nome de Jesus. Muito obrigado por sua atenção mais uma vez. E não esqueça de deixar aí a sua curtida no nosso vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, divulgue o nosso trabalho, ajude a obra de Deus a crescer e Deus vai estar nos abençoando de uma forma toda especial em nome de Jesus. Amém.